Salmo 21, versículos de 1 até o versículo 7. Diz-nos o seguinte: meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós queríamos iniciar a nossa meditação na noite de hoje fazendo uma pergunta, para que você possa trabalhar um pouco da sua imaginação, para que você possa trabalhar um pouco do seu imaginário e a partir dessa reflexão podermos assim nos contextualizar com essa passagem que nós temos diante de nós, com essa passagem que nós temos a ser trabalhada. A pergunta que eu queria fazer, para poder aguçar justamente a nossa reflexão, para poder aguçar justamente o nosso pensamento, é a seguinte: você já quis, meu amigo, meu irmão, você já quis, minha amiga, minha irmã, um dia na sua vida ser um rei ou uma rainha? Eu vou repetir a pergunta. Você já quis ter na vida uma vida de rei ou uma vida de rainha? Conforme nós sabemos, os reis, as rainhas, eles têm tudo em suas mãos. Dispõem de luxo, dispõem de conforto, dispõem de status, dispõem de privilégios, dispõem de facilidades, dispõem de mordomias, dispõem de requintes e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar, que nós poderíamos enumerar, que faz parte da vida daquelas pessoas que são reis, são rainhas, pertencem, vamos assim dizer, de forma geral, a famílias e famílias reais. Os reis, as rainhas, como nós sabemos, pelo menos no seu sentido mais prático, eles não se preocupam com nada, essencialmente falando. O que eles dizem, geralmente, é lei e, naturalmente, os seus desejos, as suas vontades, eles são obedecidos e obedecidos pelos seus súditos. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica mais uma indagação. Se você fosse rei, se você fosse rainha, dentro dessas condições que nós acabamos de falar, desfrutando de conforto, desfrutando de status, desfrutando de luxo, desfrutando de privilégios, desfrutando de facilidades, desfrutando de mordomias, desfrutando de requintes, por que será, ou de que será que você seria agradecido e agradecido na sua vida? Uma vez que você já teria todas essas coisas, uma vez que você já desfrutaria de todos esses privilégios, será que você teria alguma razão dentro dessas condições? Será que você teria um motivo de agradecer a alguém, a alguma coisa, vivendo, repito, sob essas circunstâncias, vivendo, repito, nessa condição? Por quê? Ou acerca de que você agradeceria? Conforme nós vemos na história da Bíblia Sagrada, meus irmãos, meus amigos, Davi, ele não só tinha uma vida de rei, mas Davi, ele era, na verdade, o rei. E aí nós podemos nos perguntar, o que será que levava o rei Davi à gratidão? Pelo que o rei Davi agradecia? No que o rei Davi se alegrava? Essas e outras respostas nós podemos encontrar nesse texto que nós acabamos de ler, ou seja, no livro dos Salmos, especificamente falando, no livro dos Salmos, no caso, no Salmo de número 21. Esse salmo, meus irmãos, esse salmo, meus amigos, número 21, ou Salmo 21, é um salmo escrito pelo rei Davi. É um salmo escrito pelo rei Davi. E nesse salmo, Davi, ele faz a sua gratidão. Davi, ele faz o seu louvor pelos benefícios que havia recebido de Deus,
pelos benefícios que havia recebido e havia recebido do Senhor. É interessante nós observarmos, não obstante Davi ser um rei, não obstante Davi ser um monarca, e conforme nós falamos agora há pouco, de dispor de vários privilégios, de dispor de várias comodidades, nós encontramos aqui, meus irmãos, nós encontramos aqui, meus amigos, Davi, inspirado por Deus, repito, não obstante a sua condição de rei, demonstrar a sua gratidão, demonstrar o seu louvor pelos benefícios que havia recebido de Deus, pelos benefícios que havia recebido do Senhor. É por isso que, em algumas versões, esse Salmo de número 21, ele tem como título Ações de Graças pela Vitória. Ações de Graças pela Vitória. Ele completa, vamos assim dizer, meus irmãos, ele completa, vamos assim dizer, meus amigos, o Salmo de número 20, onde nós vemos o mesmo salmista Davi orando a Deus em favor da sua vida, onde nós observamos o mesmo salmista Davi orando a Deus para que Deus lhe ajudasse, para que Deus lhe auxiliasse em suas guerras, em suas lutas e em suas batalhas. Depois, vocês podem ler o Salmo de número 20 e chegarem a essa mesma conclusão. Ou seja, aqui no Salmo número 20, Davi, ele busca a Deus, Davi, ele ora ao Senhor, pedindo pelo seu auxílio, clamando pela sua ajuda, para que ele fosse bem-sucedido nas lutas, nas guerras que ele empreenderia. Então, aqui no Salmo 21, Davi ele vem agora para agradecer a Deus pelas vitórias e as vitórias recebidas. Percebemos, meus irmãos, meus amigos, que esses dois salmos, o Salmo de número 20 e o Salmo de número 21, eles se completam, vamos assim dizer. No Salmo 20, Davi faz a sua petição. No Salmo 20, Davi faz o seu clamor. No Salmo 20, Davi pede a Deus para que Deus fizesse com que ele fosse bem-sucedido na sua empreendida militar. E aí, no versículo 21, no Salmo 21, após ter obtido êxito, após ter obtido a vitória, Davi agora vem, não para pedir, Davi agora vem para agradecer e agradecer a Deus. Então, nós devemos ver nesses dois salmos como que um complemento. Repito, o Salmo 20, ele pede a Deus. E uma vez que alcança a sua vitória, no Salmo 21, ele vem agradecer a Deus. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que essa ordem que nós encontramos aqui, Salmo 20, essa ordem que nós encontramos aqui no Salmo 21, ela não acontece aleatoriamente, ela não acontece por acaso, não, em absoluto. Por quê? Porque nós encontramos na palavra do Senhor, porque nós encontramos na palavra de Deus exortações específicas do Senhor a que nós sejamos agradecidos. Muitas vezes nós não achamos difícil chegar perante Deus, clamar, sobretudo quando as situações nos são contrárias, sobretudo quando as situações nos são adversas, quando nós passamos por perigos, quando nós passamos por períodos de dificuldade. Contudo, não é tão fácil assim, uma vez que nós recebemos de Deus a bênção, uma vez que nós recebemos de Deus as suas dádivas, ter a mesma prontidão, ter a mesma disposição de mais uma vez se achegar a Deus, de mais uma vez se colocar diante de Deus agradecendo, não mais pedindo, mas agradecendo e agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, agradecendo e agradecendo a Deus pelos seus benefícios. Então, o que nós temos aqui nesse salmo, o que nós temos aqui no Salmo de número 21 é justamente essa gratidão, é justamente esse louvor que Davi faz a Deus, que Davi faz ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que esse Salmo de número 21, ele é dividido basicamente em duas partes.
Do versículo 1 até o versículo número 7, Davi vai elencar várias razões, vários motivos pelos quais ele é agradecido a Deus, ou seja, por aquilo que Deus tinha feito. E aí, dos versículos 8 até o versículo 13, Davi continuará sendo agradecido, não por aquilo que Deus fez, mas Davi será agradecido a Deus por aquilo que Deus fará. Infelizmente, não dá tempo de nós vermos todo esse salmo no conjunto, mas é interessante nós podermos ver essa divisão. Repito, do versículo 1 até o versículo 7, Davi agradece a Deus por aquilo que Deus havia feito. Do versículo 8 até o versículo 13, Davi vai agradecer a Deus, não por aquilo que Deus já havia feito, mas por aquilo que Deus ainda iria fazer. Então, no coração de Davi há toda essa gratidão, no coração de Davi há todo esse louvor. Contudo, meus irmãos, meus amigos, vamos nos deter apenas na primeira parte. Vamos nos deter apenas no primeiro bloco desse salmo, versículo 1 até o versículo 7, trabalhando o seguinte tema na nossa mensagem: voltando para agradecer. O título da nossa mensagem, o título da nossa meditação na noite de hoje é justamente esse: voltando para agradecer. E aí nós podemos nos perguntar, de que será que Davi agradece a Deus? De certa forma nós já falamos. Davi, nesse primeiro bloco, Davi, nessa primeira parte, ele vai agradecer por algumas bênçãos, por alguns benefícios que Deus havia lhe concedido em resposta às orações que ele fez no salmo anterior, ou seja, no salmo de número 20. Mas, de maneira específica, quais são essas razões? Mas, de maneira específica, quais são esses benefícios pelos quais Davi agora se apresenta diante de Deus, pelos quais agora Davi se apresenta diante do Senhor para poder agradecer? Quais são os benefícios que Deus havia dado a Davi, razão pela qual ele agradece aqui por todos os benefícios que Deus lhe havia concedido? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Davi agradece a Deus porque Deus proveu força a Davi. Em primeiro lugar, Davi agradece a Deus porque Deus proveu força a Davi. E aí eu chamo a atenção para o primeiro verso, Salmo 21, versículo de número 1. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Aqui nesse verso de número 1, aqui nesse verso primeiro, Davi, meus irmãos, Davi, meus amigos, ele abre o seu coração. Davi, ele abre o seu coração para reconhecer que a sua força não vinha de si mesmo. Mas Davi, aqui no verso primeiro, ele abre o seu coração para reconhecer que a sua força vinha de Deus, que a sua força, ela vinha do Senhor. É por isso que ele diz: na tua força, Senhor, o rei se alegra. É interessante nós observarmos, a partir desse depoimento que Davi faz no versículo 1, que não há nele, meus irmãos, no caso, não há em Davi, meus amigos, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de receio em tirar de si mesmo, ou seja, em tirar do próprio Davi qualquer engrandecimento daquilo que lhe fortalecia. Não em absoluto. Davi não se vê como um ser humano com forças. Davi não se vê como um rei poderoso. E é interessante porque quando você analisa a vida do rei Davi e você começa a observar todas as vitórias, tudo aquilo que ele conquistou na sua vida, humanamente ele podia ser levado a esse pensamento. Humanamente ele podia concluir dessa forma: não, eu tenho poder, não, eu tenho força, não, eu tenho capacidade. Olhem só as vitórias que eu obtive ao longo da minha vida, olhem só tudo aquilo que eu conquistei diante da nação de Israel. Mas é esse o pensamento, é essa a linha de raciocínio, é esse o sentimento que existia no coração de Davi?
Não, absolutamente não, muito pelo contrário. O motivo, meus irmãos, o motivo, meus amigos, da alegria de Davi estava na força que o Senhor lhe concedia, estava na força que o Senhor lhe dava. Na verdade, havia em Davi muito mais que alegria por causa desse fato. Tanto é que ele diz que o rei exultava. A palavra exultar significa se alegrar, não de qualquer forma, mas significa se alegrar num sentido bem intenso, num sentido bem forte, e era justamente nisto que Davi, ele exultava. A sua força não vinha dele mesmo, a sua força não vinha da coroa que ele tinha sobre a sua cabeça, não, a sua força vinha do Senhor. E aqui nesse salmo, depois de ter obtido a vitória, aqui nesse salmo, depois de ter alcançado êxito do seu empreendimento militar, o que é que Davi faz? Ele esquece de si mesmo. Qual é a concepção de Davi? Que o seu fortalecimento, que a sua força vinha do Senhor, e por essa razão, por esse motivo, ele era grato a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que grande verdade eu, você, cada um de nós temos aqui nesse trecho, temos aqui nessa passagem. Em uma vida tão atribulada, como é muitas vezes a nossa vida aqui na terra, marcada pelas mais variadas circunstâncias que muitas vezes acomete a mim, muitas vezes acomete a você, muitas vezes acomete e acomete cada um de nós. Circunstâncias difíceis, circunstâncias desfavoráveis, somente, meus irmãos, somente, minhas irmãs, a força que vem de Deus, somente a força que vem do Senhor para explicar o fato de nós podermos estar aqui encerrando, concluindo, terminando mais um ano em nossas vidas. Talvez nós não estamos dando conta desse fato. Talvez nós não estejamos refletindo nessa realidade, mas estão se passando aí, pelo menos mais 364, pelo menos mais 365 dias do ano, até porque hoje ainda é o penúltimo dia, mas quando nós olhamos para trás, quando nós fazemos uma rápida revisão, uma rápida retrospectiva em nossas vidas, sobretudo diante de alguns momentos, sobretudo diante de algumas circunstâncias, não há outra explicação. Se não fosse a força do Senhor, se não fosse o poder de Deus, nós não estaríamos aqui. E por isso nós devemos ser gratos. E por isso nós devemos ser agradecidos. Estamos fechando mais um ano, estamos fechando mais uma etapa das nossas vidas. Então, é o momento, meus irmãos, é o momento, minhas irmãs, de nós pararmos, assim como aconteceu com Davi, refletirmos sobre a nossa vida e chegar também à mesma conclusão. Na tua força, Senhor, nós nos alegramos. Então, que nós sejamos gratos a Deus pelo fortalecimento do Senhor. Seja o fortalecimento físico, seja o fortalecimento espiritual, que Deus nos proporcionou ao longo desse ano, que Deus nos proporcionou ao longo da nossa caminhada aqui na terra. É por isso que esses momentos, quando nós estamos findando mais um ano, é o momento de nós agradecermos, é o momento de nós louvarmos, é um instante de nós nos regozijarmos no Senhor, assim como se regozijou Davi, e estarmos aqui entoando louvores de adoração a nosso Deus, de adoração ao nosso Senhor. Então, qual era a primeira razão? Que Davi, não obstante ser rei, conforme nós dissemos, desfrutando de todos os confortos, de todas as suas comodidades. Qual é a primeira razão? Qual é o primeiro motivo pelo qual ele era agradecido? Pelo fato de Deus ter lhe fortalecido, pelo fato de Deus ter provido forças, poder a Davi, para que assim ele pudesse levar a bom termo todos os seus empreendimentos. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Voltando mais uma vez os nossos olhos para o Salmo, nós vamos encontrar uma segunda razão. Nós vamos encontrar um segundo motivo pelo qual Davi ele era agradecido, repito, não obstante ser rei. Ou seja, Davi ele era agradecido a Deus porque Deus respondeu à sua oração. Davi ele era agradecido a Deus porque Deus respondeu à sua oração. Acompanhe conosco o versículo número 2,
Salmo 21, versículo número 2. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Repetindo, satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos mais um reconhecimento que Davi faz. Nesse caso específico, nós temos o reconhecimento que Davi faz que Deus, o reconhecimento que Davi faz que o Senhor havia respondido às suas súplicas, havia respondido às suas orações. Lembremos-nos daquilo que nós falamos, que o Salmo 21, ele se completa ao Salmo de número 20. E aí, quando você volta a sua atenção para o Salmo de número 20, sobretudo quando você vê o versículo 4, você vê Davi pedindo a Deus. Lembremos-nos, ele estava para iniciar uma empreitada militar, ele sairia juntamente com o exército de Israel para mais uma luta, para mais uma batalha, para mais um desafio. E lá no Salmo de número 20, no versículo 4, o que é que Davi pede? O que é que Davi ora a Deus? Olhem só o que nos diz, Salmo 20, versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Esse foi o pedido de Davi no Salmo 20. E aí ele chega agora no Salmo 21 e de maneira específica no versículo 2, o que é que ele faz? Ele faz menção, ele constata que Deus havia respondido o seu clamor, que Deus havia respondido a sua oração, não obstante sua grandeza, não obstante a sua majestade, não obstante o seu poder. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, ele atentou para o pedido, ele atentou para a oração que Davi fez, pedindo a Deus que lhe concedesse vitória. Que outra grande constatação, meus irmãos, que outra grande constatação, minhas irmãs, nós temos a fazer aqui. Nós estamos terminando mais um ano em nossas vidas. E quantas orações Deus não nos respondeu? Quantos pedidos que nós nos colocamos diante do Senhor, clamamos, pedindo, quer seja no sentido individual, quer seja no sentido coletivo, quando nós estivemos aqui nas nossas reuniões de oração, pedindo a Deus determinada coisa, suplicando a Deus por determinada coisa, e aí nós podemos ver ao longo do período desse ano, Deus ter respondido a essas orações, e por isso, a semelhança do que aconteceu com Davi, também nós devemos fazer essa mesma constatação, fazer esse reconhecimento. Que reconhecimento? Que no ano de 2018, em mais um ano que nós tivemos aqui na nossa vida, muitos foram os pedidos, muitas foram as orações, muitas foram as petições que Deus, ele respondeu e respondeu a cada um de nós. Tivemos todos os nossos desejos ou todas as nossas orações respondidas? Não, porque o fato de nós orarmos não significa dizer que nós vamos receber a resposta. Muito pelo contrário, só recebemos resposta daquilo que está dentro do plano, daquilo que está dentro da vontade de Deus. E no que tange essa realidade, com toda certeza, Deus respondeu, com toda certeza Deus ouviu o nosso clamor, e por isso, meus irmãos, e por isso, minhas irmãs, nessa noite de hoje é um momento também de nós sermos agradecidos, especificamente falando, agradecidos por esse benefício, a resposta que Deus deu às nossas orações. Infelizmente, a gente não tem essa disposição de muitas vezes anotar, de muitas vezes elencar muitos dos pedidos, muitas das petições que nós fazemos a Deus. E pelo fato de nós não termos esse comportamento, acabamos por não perceber as respostas que Deus nos dá. Mas se nós tivéssemos essa sensibilidade, se nós tivéssemos esse comportamento, não, eu tenho determinados anseios, não, eu tenho determinados pedidos a Deus a fazer, então eu vou escrevê-los, eu vou anotá-los, para que quando Deus me responda, ou para que quando Deus me responder, eu possa agradecer de maneira específica a cada uma dessas orações
que Ele me ouviu a cada uma dessas orações que Ele me respondeu. Na medida que nós fazemos isso, meus irmãos, na medida que nós fazemos isso, minhas irmãs, o nosso coração se encherá de alegria, o nosso coração se encherá de gozo, o nosso coração se motivará ainda mais para que nós continuemos a buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes, a grande dificuldade que nós temos por não manter uma vida de oração é que as bênçãos que Deus nos concede, as orações que Ele nos responde, acabam passando desapercebidas em nossas vidas. Contudo, se nós formos mais criteriosos, contudo, se nós formos mais sensíveis, nós iremos contar, como diz os Salmos e Hinos 379, as muitas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Então, que nós sejamos agradecidos. Então, que nós possamos estar satisfeitos, não só porque Deus nos fortaleceu ao longo desse ano, mas porque também Deus respondeu muitas das nossas orações. Assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com o rei Davi. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em terceiro lugar, Davi coloca uma outra razão. Em terceiro lugar, Davi coloca um outro motivo pelo qual, repito, não obstante ser rei, ele chegava diante de Deus e agradecia por tudo aquilo que ele era, agradecia por tudo aquilo que ele tinha. E, em terceiro lugar, ele agradece a Deus por Deus ter concedido bênçãos a Davi. Davi, melhor dizendo, agradece a Deus por Deus ter concedido bênçãos a ele, bênçãos a Davi. Veja o que nos diz o versículo 3, Salmo 21, versículo de número 3. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Repetindo, pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. É interessante que esse verso de número 3, ele está diretamente relacionado ao verso número 2. O que foi que nós vimos no verso número 2? Davi agradecendo pelas respostas que Deus havia dado às suas orações. E dentre as respostas, o fato de Deus ter abençoado a Davi, como ele coloca aqui no versículo 3. O fato de Deus ter posto sobre sua cabeça uma coroa, não qualquer coroa, mas uma coroa de ouro puro. Enfim, meus irmãos, enfim, minhas irmãs, Davi, ele era grato a Deus pelas bênçãos que Deus lhe havia dado, pelas bênçãos que Deus lhe havia concedido. Contudo, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe bem especial que nós encontramos aqui nesse verso, ou seja, no verso número 3. É o verbo suprir, que Davi faz referência aqui quando diz, em relação a Deus, pois os supres das bênçãos de bondade. Essa palavra suprir aqui, meus irmãos, essa palavra suprir aqui, meus amigos, significa você dar suprimento. Mas não é você dar suprimento simplesmente por dar. Via de regra, você pode fazer isso. Você pode encontrar uma pessoa passando por uma situação de carência, de necessidade, e você dá alguma contribuição financeira, você fornecer uma cesta básica, você vai estar suprindo aquela pessoa de uma determinada necessidade que ela tem. É um tipo de suprimento. Mas a palavra suprir que nós temos aqui, ela tem um significado muito mais aprofundado do que essa atitude que costumeiramente muitas vezes nós fazemos. Essa palavra suprir, meus irmãos, essa palavra suprir, meus amigos, significa que alguém deixa o seu conforto de lado, se dispõe para auxiliar, se dispõe para ajudar uma pessoa, demonstrando assim toda a sua bondade, demonstrando assim toda a sua benignidade. Então, é você sair do seu conforto, é você sair da sua zona de conforto e aí ir ao encontro da necessidade de uma determinada pessoa, fornecer aquilo que ela está carecendo, e na medida que você o faz, você faz expressando toda a sua bondade,
toda a sua benignidade. Foi assim, meus irmãos, foi assim, minhas irmãs, que Deus ele fez a Davi. Ele não só supriu de bênção a Davi simplesmente por suprir, não, mas ele teve esse cuidado, ele teve essa atenção, ele teve esse amor, para que assim, em Davi, ele pudesse manifestar a sua bondade, a sua benignidade, e assim dar o suprimento daquilo que Davi carecia, no caso específico, da vitória militar que ele havia pedido a Deus. Semelhantemente, meus irmãos, semelhantemente, minhas irmãs, deve acontecer conosco essa mesma atitude. Nós devemos ter essa mesma postura em nossas vidas. Reconhecer as muitas bênçãos, reconhecer os muitos benefícios que Deus nos concede, como Ele nos concedeu ao longo de todo esse ano de 2018. Mas aí você pode perguntar: mas pastor, as minhas bênçãos não foram tantas assim. Muito pelo contrário, eu passei por muita luta, por muita dificuldade, por muita contrariedade, por muita tribulação, mas está justamente nesse fato, meus irmãos. Apesar de tudo isso, apesar de todas as circunstâncias contrárias, a bondade de Deus se manifestou na tua vida, razão pela qual tu estás hoje aqui para agradecer a Deus. Então isso é bondade do Senhor, isso é benignidade de Deus, e nós não podemos deixar de reconhecer estas coisas. Infelizmente, como seres humanos que nós somos, nós temos uma certa resistência, nós temos uma certa dificuldade de reconhecer os benefícios que nós recebemos, inclusive dos benefícios que Deus ele nos concede. Contudo, quando nós agimos assim, nós estamos bem aquém daquilo que Deus ele requer de nós. Precisamos ter essa atenção, precisamos ter esse cuidado. Nas mínimas coisas, se porventura nós podemos falar assim, onde Deus agiu com a sua provisão, onde Deus manifestou a sua bondade, onde Deus revelou a sua benignidade. E eu faço um desafio a cada um de nós que estamos aqui nessa noite de hoje. Faça uma rápida reflexão na sua vida. Faça uma rápida retrospectiva na sua vida e você vai encontrar inúmeros casos, inúmeras razões, inúmeras bênçãos que Deus derramou no seu viver. E na medida que você fizer isso, na medida que você tiver esse comportamento, você vai ter a mesma postura, você vai ter a mesma atitude que Davi aqui teve. De quê? De reconhecer as bênçãos, as dádivas que Deus lhe havia dado, que Deus lhe havia concedido. Então, não percamos a conta. Em primeiro lugar, Davi agradece a Deus pelo seu fortalecimento. Em segundo lugar, Davi agradece a Deus por ter respondido às suas orações. Em terceiro lugar, Davi agradece a Deus pelo fato de Deus ter sido benigno, ter concedido bênçãos a Davi. Parou por aí? Não. Quando nós seguimos na sequência do texto, nós encontramos a quarta razão. Quando nós seguimos na sequência do texto, nós encontramos o quarto motivo pelo qual Davi era grato a Deus, ou seja, porque Deus havia preservado a sua vida. A quarta razão, o quarto motivo pelo qual Davi era grato a Deus, porque Deus preservou a sua vida. Olhem só o que nos ensina o versículo 4, Salmo 21, versículo número 4. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ele te pediu vida, é porque Davi aqui ele fala sempre na terceira pessoa, mas ele está dizendo dele mesmo. Ele te pediu vida e tu lá deste. Sim, longevidade para todo sempre. Repetindo, ele te pediu vida e tu lá deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Então, o que é que esse verso aqui nos ensina? O que é que esse verso aqui nos mostra? Ele é uma continuação das orações respondidas de Davi, das orações que Deus respondeu de Davi. Deus responde às orações de Davi, conforme nós já vimos, concedendo-lhe bênçãos, e aqui no caso, Deus responde às orações de Davi, fazendo o quê? Preservando a sua vida. Não nos esqueçamos, meus irmãos, não nos esqueçamos, meus amigos, que o contexto aqui é um contexto militar. Davi, em instantes anteriores, havia saído para uma guerra. E quando você sai para uma guerra, a coisa mais certa, ou uma das coisas mais certas que você tem é que você vai morrer. Ninguém sai para uma guerra, principalmente no mundo antigo, e saísse para a guerra convicto que voltaria vivo, convicto que voltaria para a sua família, para o seu lar.
tudo pode acontecer numa guerra. Você pode perder a sua saúde, você pode perder a sua vida, você pode ser vitorioso, tudo poderia acontecer. E é por isso aqui, meus irmãos, é por isso aqui, meus amigos, que Davi ele agradece a Deus. Por quê? Porque Deus preservou a sua vida. Ele foi e voltou vivo. Ele foi, obteve a vitória que Deus lhe havia concedido e voltou são para a sua casa. Então, por isso ele faz essa referência, por isso ele faz essa lembrança, o voltar vivo, e não só voltar vivo, mas a Bíblia diz aqui que Deus lhe concedeu longevidade de vida. Talvez falar em longevidade de vida hoje, onde a expectativa de vida ela alcança os 70, os 80 anos, seja uma coisa natural, mas não era no contexto de Davi. Uma, por causa das guerras, que vez por outra eles empreendiam, outra porque o sistema de saúde não era tão avançado como o nosso, então eram poucas as pessoas que desfrutavam de uma vida longa, de longevidade de vida. Davi experimentava isso, e quando ele experimentava essa realidade, ele reconhecia que isso acontecia não dele mesmo, mas porque Deus havia concedido e concedido a ele. Então, essa é a quarta razão, esse é o quarto motivo pelo qual Davi ele é agradecido, porque Deus preservou e preservou a sua vida. E também, meus irmãos, e também minhas irmãs, nós não podemos esquecer desse fato, nós não podemos esquecer dessa verdade. Nós estamos aqui porque Deus nos preservou. Ah, pastor, mas foi difícil esse ano, nós tivemos que enfrentar situações de doença, de enfermidade, quase que nós partíamos dessa para melhor, mas pelo menos não partiu até agora. Então significa dizer que Deus está ali preservando. E o fato de você estar aqui, mesmo tendo passado por situações contrárias em termos de saúde, eu que o diga, mas estamos aqui, vivos. Estamos aqui porque Deus preservou e está preservando as nossas vidas. Louvado seja o Senhor por essa bênção. E a gente não pode, meus irmãos, esquecer disso. A gente não pode, minhas irmãs, esquecer disso. Nós não estamos aqui pelo acaso, não. O Deus que nos trouxe à existência, Ele nos sustenta. O Deus que nos trouxe à existência, Ele nos supre de tudo aquilo que nós necessitamos, de sorte que, se nós estamos respirando, é porque Deus é o responsável por essa bênção, esse benefício na nossa vida. Então, em quarto lugar, Davi agradecia a Deus pelo fato de Deus ter preservado e preservado a sua vida. Então, em primeiro lugar, Davi agradecia a Deus, conforme nós vimos, pelo fato de Deus ter fortalecido. Davi agradecia a Deus, em segundo lugar, por ter ouvido as suas orações. Davi agradecia a Deus, em quarto lugar, por ter concedido bênçãos. Davi agradecia a Deus, em quarto lugar agora, pelo fato de Deus ter preservado e preservado a sua vida. Mas não só isso. Em quinto lugar, meus irmãos, em quinto lugar, meus amigos, Davi também tinha uma outra razão. Davi também tinha um outro motivo pelo qual ele era agradecido a Deus, ou seja, pelo fato de Deus ter repartido honra com Davi. Deus ter repartido honra com Davi. Olhem só o que nos diz aqui o versículo número 5, Salmo 21, versículo número 5. Olhem só: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Repetindo: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Davi faz a referência à vitória que Deus lhe havia dado. Davi faz referência à vitória que Deus lhe havia concedido, a vitória no âmbito militar, a guerra, o conflito do qual ele tinha saído vencedor. E aí, essa vitória, por sua vez, que Davi havia experimentado, trazia glória. Glória para Deus, mas como consequência, glória para Davi. Davi era o rei vencedor. Tanto é que nos cortejos, quando se acabavam os conflitos, nos cortejos, quando se acabavam as guerras, o rei ia diante da sua tropa, o rei ia diante dos seus exércitos, sendo aclamado por parte das pessoas, por parte da população. Por quê? Porque havia obtido vitória. Então, essa glória a qual Davi faz referência, onde Deus lhe vestiu dessa glória,
foi em virtude de Davi ter saído vencedor da sua luta, do seu conflito. Em última instância, o vitorioso não era Davi, o vitorioso era Deus, mas como consequência, Davi experimentava dessa glória. Assim também somos nós, meus irmãos, assim também somos nós, minhas irmãs. Ao longo da nossa vida aqui na terra, Deus ele vai nos suprindo. Ao longo da nossa vida aqui na terra, Deus ele vai nos sustentando, concedendo da sua graça, concedendo do seu amor, concedendo da sua misericórdia. De fato que ao experimentarmos essas coisas, nós servimos de testemunho público dessas ações de Deus na nossa vida. Em última instância, Deus é glorificado, mas as pessoas constatam que pelo fato de servirmos a Deus, pelo fato de obedecermos ao Senhor, Ele vai concedendo e concedendo essas bênçãos em nossas vidas. Então, essa é a glória, vamos assim dizer, que nós temos. Essa é a glória, vamos assim dizer, que nós experimentamos pelo fato de servirmos ao Senhor, pelo fato de sermos obedientes a Deus e de experimentarmos as suas ações, as suas providências e todas as bênçãos que Deus ele concede a cada um de nós. E aí, quando nós olhamos para esse ano que se finda, quantos casos, quantos exemplos onde nós podemos constatar essa realidade, essa glória que recebemos do Senhor, pelo fato de Deus ter nos assistido, pelo fato de Deus ter cuidado de nós, pelo fato de Deus ter dispensado o seu favor. Louvado seja Deus por causa disso. Contudo, quando as pessoas nos veem, elas enxergam esse privilégio, elas enxergam esse benefício. Então, de certa forma, Deus está repartindo, vamos assim dizer, a sua honra e a sua glória para conosco, a exemplo do que aconteceu com Davi, a exemplo do que aconteceu com o personagem que nós estamos trabalhando aqui nessa noite de hoje. Então, em quinto lugar, Davi agradece a Deus pelo fato de Deus ter repartido com ele a sua honra, a sua glória. E, em sexto e último lugar, Davi agradece a Deus, meus irmãos, Davi agradece a Deus, meus amigos, pelo fato de Deus ter alegrado o seu coração. O sexto motivo, a sexta razão pela qual Davi era agradecido a Deus foi porque Deus alegrou o seu coração. Versículo de número 6, Salmo 21, versículo número 6. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Pois o puseste por bênção para sempre. E olha agora, e o encheste de gozo com a tua presença. Repetindo, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O que é que nós temos aqui? Principalmente nessa parte B, do versículo 6. Nós temos Davi falando acerca da alegria que ele desfrutava, a alegria que existia e existia no seu coração. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa alegria que Davi desfrutava, ela estava diretamente ligada, ela estava diretamente associada com a presença de Deus na sua vida. É por isso que ele diz, o encheste de gozo com a tua presença. Davi era uma pessoa alegre, Davi era uma pessoa satisfeita, não pelo fato de ser rei. Davi era uma pessoa alegre, Davi era uma pessoa satisfeita, não pelo fato de ter obtido várias vitórias militares ao longo da sua vida aqui na terra, mas Davi, ele era alegre, ele era satisfeito, porque ele desfrutava da presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida, do Senhor dos Exércitos na sua vida, e era isso que alegrava, era isso que motivava, era isso que satisfazia o coração e a vida do rei Davi. É assim também, meus irmãos, é assim também, minhas irmãs, que deve acontecer com cada um de nós. Quando nós olhamos para esse ano que passou, o ano 2018, mais uma vez nós constatamos o quê? A presença de Deus na nossa vida. Constatamos o quê? O fato de nós sermos templo do Espírito Santo. E na medida que nós pensamos nisso, na medida que nós meditamos nessa coisa, na medida que nós meditamos nessa realidade, qual é a consequência? Qual é o resultado? A alegria passa a ser uma realidade natural e natural nas nossas vidas. É uma alegria, meus irmãos, é uma alegria, minhas irmãs, que transcende o nosso raciocínio, transcende a nossa razão. Ela está acima de circunstâncias, mesmo aquelas mais difíceis, mesmo aquelas mais contrárias, que porventura nós vivenciemos na nossa vida. Que é a alegria de ter a Deus no nosso coração, que é a alegria de ter a Deus na nossa vida. Essa é a maior bênção que nós temos na nossa existência terrena. Louvado seja Deus por causa disso.
porque cada ano que se passa, essa presença ela não diminui. Cada ano que se passa, essa presença ela não se esvai, muito pelo contrário, ela é perene, ela é contínua e ela vai ser consumada na eternidade quando nós formos colocados diante de Deus, na presença do Senhor, para todo sempre. Então, é para isso que nós estamos caminhando. E vale lembrar, uma vez que nós findamos mais um ano, como nós estamos findando esse ano 2018, mais próximos, cada vez mais próximos nós estamos de desfrutar dessa presença, não espiritual, mas de desfrutar da presença real, vívida com Deus, juntamente com os santos, eternamente, para a glória do seu nome. Então, é essa esperança que temos no nosso coração, é essa esperança que nós temos em nossas vidas. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, nós queremos finalizar a nossa meditação, a nossa mensagem na noite de hoje, fazendo a seguinte pergunta: você tem um hábito, você tem um costume de agradecer? Quais são as coisas pelas quais você agradece? Quais são as coisas pelas quais você louva na sua vida? Nós vimos aqui que Davi era um homem agradecido, mas muito agradecido a Deus, mesmo sendo rei, mesmo tendo todo aquele poder, toda aquela pompa, toda aquela autoridade, humanamente falando, mas ele tinha várias razões. Mas ele tinha vários motivos pelos quais era agradecido e agradecido a Deus. Ou seja, ele era agradecido a Deus porque Deus havia provido força a ele. Ele era agradecido a Deus porque Deus havia respondido à sua oração. Ele era agradecido a Deus porque Deus havia lhe concedido bênçãos. Ele era agradecido a Deus porque Deus preservava a sua vida. Ele era agradecido a Deus porque Deus repartia a sua honra. Ele era agradecido a Deus porque Deus alegrava e alegrava o seu coração. Veja quantas razões, veja quantos motivos. Infelizmente a gente vai poder seguir na sequência do texto, mas tantas outras coisas nós podemos ver na segunda parte desse salmo, na segunda parte desse texto que nós temos diante de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós queríamos transmitir pelo menos duas aplicações finais na nossa mensagem, para nós que somos salvos, e uma outra aplicação final para aquelas pessoas que ainda não são salvas. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, que todo pedido que porventura nós pedirmos a Deus, e que porventura Deus nos atender, deve produzir profunda gratidão nas nossas vidas e nos nossos corações. Não nos esqueçamos disso. Tudo aquilo que a gente pede e Deus nos dá, tudo aquilo que a gente pede e nós recebemos, não nos esqueçamos de sermos agradecidos e agradecidos no nosso coração. É uma luta que muitas vezes a gente tem que fazer com a natureza humana, né? Que muitas vezes é ingrata, que muitas vezes não gosta de agradecer, mas nós estamos sendo moldados à semelhança de Cristo, e uma vez que isso está acontecendo, nós temos essa necessidade de, em tudo aquilo que Deus nos proporcionar, em tudo aquilo que Deus nos der, que nós sejamos agradecidos a Ele. Esse é o desafio, meus irmãos, que nós temos ao longo desse ano que está se iniciando, que nós tenhamos essa prática, que nós tenhamos esse hábito, assim como Davi teve, e por isso ele era o homem segundo o coração de Deus, que nós também sejamos homens, que nós também sejamos mulheres segundo o coração de Deus, porque nós também somos agradecidos. Observamos, constatamos as muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Exercitemos essa prática, exercitemos esse costume, para que assim possamos glorificar a Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, não nos esqueçamos, todas as bênçãos que nós experimentamos na nossa vida, quer sejam bênçãos físicas, quer sejam bênçãos espirituais, todas elas são explicadas no fato de nós estarmos unidos a Jesus Cristo. Se não fosse Cristo na nossa vida, se Deus não tivesse unido ao nosso Salvador, jamais nós experimentaríamos dessas bênçãos, sobretudo das bênçãos espirituais que Deus nos concede. A salvação, a alegria, a paz, a resposta às nossas orações, o nosso sustento e tantas outras que nós poderíamos elencar. Então, tudo isso que nós temos, tudo isso que nós somos, razão pela qual nós devemos ser agradecidos, deve-se ao fato de Cristo ter morrido no nosso lugar.
lugar. Deve-se ao fato de Cristo ter consumado a sua obra redentora nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós experimentarmos, tudo aquilo que nós vivermos, todas as bênçãos que Deus nos conceder, não esqueçamos jamais. Isso acontece por causa de Cristo, da sua salvação, da sua obra e da sua presença nas nossas vidas. Nunca nos esqueçamos desse fato, nunca nos esqueçamos dessa verdade. E por fim, meu amigo, por fim, minha amiga, aprenda através da conversão o privilégio e a importância de você ter gratidão na sua vida, de você ter gratidão no seu coração. Aprenda, através da conversão, a importância e a necessidade de você ter gratidão na sua vida, de você ter gratidão no seu coração. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, nos diz o texto sagrado que em dado momento da sua vida, em dado momento do seu ministério, Cristo ele curou a 10 leprosos. E desses 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E aquela foi uma bênção espetacular, e aquela foi uma bênção maravilhosa, porque na medida em que aqueles homens foram curados da sua lepra, da sua enfermidade, eles foram restaurados ao seu convívio familiar, ao seu convívio social, ao seu convívio religioso. Contudo, não obstante a grandiosidade dessa bênção, apenas uma pessoa voltou para agradecer. E ela voltou porque a obra salvadora de Deus havia também sido operada no seu coração. Ele recebeu não só a bênção física, mas sobretudo ele recebeu a bênção espiritual. Então isso nos ensina que a salvação está diretamente relacionada à gratidão. Quando nós temos a experiência de que o Senhor é bondoso, quando nós temos consciência de que nós fomos salvos em Cristo Jesus, os nossos corações, naturalmente, eles inundam, eles transbordam de gratidão. E esse é o desejo que nós temos para você, para que Deus possa trabalhar na sua vida, para que Deus possa lhe falar ao coração, sobretudo através da sua palavra, para que você possa ter essa consciência da necessidade que você tem de salvação, para que você possa reconhecer a Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. E na medida em que você experimentar dessa grande bênção, na medida em que você experimentar desse grande benefício, também você vai ser uma pessoa grata, verdadeiramente grata na sua vida, assim como foi Davi, nessa passagem que nós estivemos a considerar. E esse é o nosso desejo do nosso coração para cada um de vocês. Portanto, clame ao Senhor, portanto, peçam a Deus para que Ele possa infundir na sua vida graça, para que Ele possa infundir no seu coração o entendimento da sua palavra, para que você possa vislumbrar Cristo, a sua salvação, e a partir desse momento, a partir desse instante, a gratidão venha a ser uma prática comum na sua vida de tudo aquilo que Deus ainda irá lhe abençoar. Não só com as bênçãos materiais, mas sobretudo com as bênçãos espirituais, até aquele dia que você também se encontrar com o Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações, e que sejamos gratos por todas as bênçãos, sejamos gratos por todos os benefícios do Senhor, não só no final do ano de 2018, mas ao longo da nossa vida, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão bendita do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.